Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Caminho a Cristo. E no último vídeo, nós falamos sobre o amor de Deus. Deus tentando revelar o seu amor a nós de várias maneiras e cumprir com o seu plano perfeito em favor da nossa vida. Deus, ele revela o seu amor através do universo, da natureza, ele revela o seu amor através da Bíblia, a palavra dele, e revela o seu amor através de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. São as formas com que Deus quer que o amor dele chegue a mim e a você. E hoje, o tema de hoje é a ponte sobre o abismo. Que abismo é esse? Que ponte é essa? É isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo. Eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes em alguns lugares na beira, de um precipício. E olha, a sensação não é nada boa. Eu não gosto, pelo menos. Vão existir aqueles que vão dizer que gostam, que é legal, mas se você for como eu, você também não gosta da sensação de estar à beira de um abismo. E quando a gente está na beira do abismo, a gente sente algumas coisas, né? A gente se sente pequeno, a gente sente um gelo na barriga, a gente sente medo, insegurança, aflição. São essas coisas que a gente acaba sentindo. O homem, quando ele foi criado por Deus, em seu estado de perfeição, ele estava ligado, conectado com Deus. Não existia problemas, todas as coisas iam bem. Mas a partir do momento em que o homem decidiu que ele não seguiria a vontade de Deus, que ele iria seguir a própria vontade e os seus próprios caminhos e intenções, abriu-se subitamente um abismo entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Imediatamente esse abismo se abriu. O abismo do pecado, que separa eu e você das coisas santas. E eu digo para você, as coisas do céu, as coisas de Deus não convivem com as coisas do pecado. Não tem como elas coexistirem. Tem um texto do capítulo 2 do livro Caminho a Cristo que fala o seguinte: em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, verso 3. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Então, naquele momento, abre-se esse abismo. E o homem, interessante, o homem começa a sentir medo, angústia, aflição. Eu imagino que Adão e Eva sentiram um gelo na barriga também, exatamente por um abismo que se abriu, causado pelo pecado. E agora, como resolver essa situação? E nós sabemos que Deus não é um Deus como um pai mimado que faz as vontades do filho e mesmo quando o filho erra, passa a mão na cabeça. Não poderia ser assim, porque as coisas santas não convivem com as coisas que são poluídas, pelo pecado. Se eu e você fôssemos permitidos de continuar vivendo a eternidade, de continuar morando e em contato com Deus, aquilo ali iria ser algo terrível para nós. Um outro texto diz assim: se lhe fosse permitido entrar no céu, este nenhuma alegria lhe proporcionaria. Não teríamos alegria em estar no céu. Este é o estado em que nós nos encontramos deste lado do abismo. Desde Adão até os nossos dias, o abismo está aberto e os que estão desse lado não gostam das coisas que são lá do outro lado. Então, são colocados dois desafios. O primeiro, fazer com que eu e você gostemos das coisas do lado de Deus. E o segundo, com que eu e você ultrapassemos esse grande abismo. Esses dois desafios são os desafios que são colocados agora diante de nós e diante de Deus. E nós não poderíamos resolver isso sozinhos. Tem um outro texto falando sobre essa distância nossa de Deus e eu vou ler ele para você. Seria uma nota dissonante na melodia celeste. O céu seria um lugar de suplícios
almejaria ocultar-se daquele que ali é a luz e o centro de todas as coisas. Ou seja, ia ser difícil viver no céu se alguma coisa não acontecesse. O que poderia acontecer? Alguém pode imaginar assim, então eu vou começar a ler a Bíblia muito, eu vou começar a estudar muito, eu vou buscar fazer o bem para todas as pessoas, eu vou me esforçar, eu vou ser o melhor que eu puder. Será que essa é a solução? Nós sabemos que essa não é a solução. Tem mais um texto que fala exatamente sobre essa questão e diz ali o seguinte: a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação. Ou seja, todos são importantes. Você estudar, você buscar, você se esforçar, você fazer o bem para os outros. Mas, neste caso, são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 7, deixa bem claro isso, que não existe a associação entre as coisas espirituais e as coisas santas. E o texto diz o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo. Mesmo que eu e você fizéssemos o nosso maior esforço, nunca poderíamos ultrapassar esse grande abismo que o pecado causou. Jesus teve um encontro muito especial com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos convidou Jesus para esse encontro, estava com um pouco de vergonha, ele queria saber de algumas coisas de Jesus, queria saber se Jesus realmente era o Messias. Ele não queria que os outros soubessem que ele estava com Jesus. Fazia parte de um partido que buscavam sempre fazer o melhor. Através das suas obras, eles buscavam alcançar a perfeição, alcançar a santidade. E quando ele começa a conversar com Jesus, Jesus diz algo direto ao ponto para ele. E diz assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Para que eu e você ultrapassássemos o abismo, um milagre precisaria acontecer. Eu e você sermos transportados, alguma ponte, alguma coisa para nos transportar para o outro lado desse grande abismo. Temos dois textos bíblicos que reforçam essa ideia. É o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e Atos 4, verso 12. E eu vou ler esses textos bíblicos para você. 1 Coríntios 2, 14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Veja, não é capaz de entendê-las. Outro texto é Atos 4, verso 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Nós estudamos sobre o amor de Deus. Nós estudamos que ele se revela e revela esse amor a nós. Mas não basta eu e você sabermos que Deus é amor. Não basta entendermos na natureza, na Bíblia e no próprio Jesus Cristo e naquilo que ele fez, que ele é um Deus de amor e que ele veio se revelar. Não basta ter o conhecimento de Deus e você não aceitar isso e ser, através disso, uma nova criatura. Paulo e tantos outros na Bíblia vivenciaram essa experiência. João Batista, quando viu Jesus, a primeira declaração que ele faz é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado precisava ser removido, Jesus era a ponte. Alguma coisa precisava ser feita e aceita. Paulo, de uma forma bem dramática, ele expressa isso em Romanos capítulo 7, verso 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a nossa situação. Desse lado do abismo, separados de Deus. Longe, distante. Tem um outro personagem bíblico que também sentiu desamparo, medo, angústia, solidão. Ele estava à beira de um grande abismo na sua vida. E esse foi Jacó.
Ele tinha acabado de trair o seu irmão, enganar o seu pai, mentir e estava fugindo. Estava sozinho numa noite escura e com todos esses sentimentos ruins. E ali, ele, sem saber o que seria da sua vida, sem saber se Deus o perdoaria, se ele tinha esperança, se existia esperança para a vida dele, ele deitou-se para dormir. E naquela noite ele teve um sonho muito especial. Uma escada que ia da terra até o céu. E nessa escada anjos desciam e subiam. Aqui no livro Caminho a Cristo, a autora fala o seguinte: assim foi revelado a Jacó o que lhe podia satisfazer a necessidade e os anseios da alma. Um Salvador, com alegria e gratidão, viu revelado um meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. A mística escada de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunhão entre Deus e o homem. E ela continua falando, e o próprio Jesus, depois no seu ministério, falou sobre essa escada, e ele falou que nós poderíamos ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que era ele mesmo. Ele é a escada. Jesus desceu a este mundo, Jesus morreu em nosso lugar, Jesus intercede por nós, ele criou um caminho aonde não existia caminho para que eu e você pudéssemos novamente ter acesso às coisas do reino do céu. Ele envia o seu Espírito Santo para nos convencer disso, convencer de que o amor dele vale a pena, convencer de aceitá-lo, de viver por ele, de se entregar a ele. Ela fala ainda mais sobre essa experiência da escada de Jacó, e ela diz: com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara, de maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Cristo une o homem caído em sua fraqueza e desamparo à fonte de infinito poder. Apenas Jesus poderia fazer isso por nós. Alguns pensam que o nosso mundo está indo para melhor, está melhorando, mas o único caminho é Jesus Cristo. O único progresso é Jesus Cristo, a única esperança é Jesus Cristo. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo em uma das oportunidades que eu estive à beira de um abismo. Nós estávamos em uma caverna, explorando com os desbravadores aquela caverna. Em um determinado momento, o guia parou e falou: tomem cuidado, porque ao lado do caminho tem um precipício. Você sabe a nossa curiosidade? E passando ao lado daquele buraco, daquele grande buraco, nós começamos a jogar algumas pedrinhas que estavam no chão. Jogávamos as pedras e esperávamos para ouvir o barulho dessa pedra bater no fundo ou bater em alguma coisa quando ela terminasse de cair. E qual não foi a surpresa nossa quando, depois de esperar um tempo, nós não ouvimos nada. Não sei que tamanho era aquele buraco, mas aquilo foi amedrontador. No meio da escuridão da caverna, um buraco que a gente não consegue saber e nem ouvir nem sentir o fundo dele. Jacó esteve assim. E às vezes eu e você, em nossa caminhada por essa vida, enfrentamos e ficamos diante de abismos que o pecado cavou. E como eu já disse, o próprio pecado é um abismo. Às vezes ficamos sem chão, como nós dizemos. A única solução está em Cristo Jesus. E Ele operou isso por nós, Ele desceu do céu, Ele se tornou um de nós, Ele construiu uma ponte para que eu e você pudéssemos passar seguros. O amor dele nos alcançou. Eu e você podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Ele transforma o nosso coração e até a vontade que a gente não tinha das coisas do céu, das coisas santas, Ele coloca em nós, pela misericórdia e o tanto que Ele nos ama. Mais um texto inspirado por Deus diz o seguinte: a vida, a morte e a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando em cima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Tudo se empenha em favor da minha e da sua salvação. O que a gente pode dizer diante de tudo isso?
Como nós vamos encarar essas verdades? Será que existe alguma alternativa melhor para resolver o problema do pecado, da morte? As últimas perguntas que eu faço. O que mais Deus poderia fazer por nós? Quando nós estamos aflitos, sem chão, Ele faz um caminho. E eu pergunto para você, o que você vai fazer? Que eu e você escolhamos passar por essa ponte que é Jesus Cristo. A ponte sobre o abismo do pecado. Pois saiba